Ao contratar serviços advocatícios, o cidadão tem o direito de ser informado pelo advogado de maneira detalhada e atualizada sobre os riscos ao iniciar um processo judicial. Quem explica é o desembargador Lailson Braga Baeta Neves, do Tribunal de Justiça de Minas. Segundo o artigo 8º do Código de Ética e Disciplina da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, o advogado deve informar o cliente de forma clara e inequívoca quanto a eventuais riscos da sua pretensão e das consequências que poderão advir da demanda. Com esses esclarecimentos, o cliente pode avaliar a possibilidade de pedir ao seu defensor para rever ou dar prosseguimento à causa. Como explica o desembargador Lailson Braga Baeta Neves, essa é uma obrigação que começa antes mesmo da primeira petição. No momento em que o advogado inicia a ação e durante todo o percurso até a sentença, a informação atualizada e detalhada deverá também ser compartilhada com o interessado. O advogado deve informar de todos os atos processuais, ocorrência de audiência, decisões, implicação dessas decisões, não é? Da necessidade de recorrer ou não, das implicações desse recurso, e deverá fazê-lo até a fase de cumprimento de sentença. Em caso de a demanda não ter sido acolhida, o pedido ou contra-pedido, deverá o advogado informar das possibilidades de recurso e dos riscos. Outra obrigação do advogado é informar o seu cliente de eventuais penalidades, como litigância de má-fé, multa por descumprimento, para que ele não incorra em maiores prejuízos. É bom lembrar que o advogado é responsável, segundo o próprio Código de Ética, né, pelas suas ações perante o cliente e perante a sociedade. A Defensoria Pública, de acordo com o artigo 134 da Constituição Federal, tem como função primordial dar assistência integral e gratuita aos necessitados, com orientações de caráter judicial e extrajudicial. Lá, a prestação da informação ainda traz uma inovação. Todos os órgãos e poderes envolvidos no sistema de justiça, a Defensoria Pública é o único que tem uma previsão de uma obrigação de prestar ao usuário, previsto no seu artigo 4A, em dois incisos. Ou seja, ele terá o direito à informação sobre a localização e horário de funcionamento dos órgãos da Defensoria Pública, terá o direito à informação sobre a tramitação dos processos e procedimentos para a realização de exames, perícias e outras providências necessárias à defesa de seus direitos. Sempre que ele necessitar de informações, ele poderá procurar pela Defensoria Pública e seus canais, os canais disponíveis. Nós temos hoje, inclusive, o SAP, que é o Serviço de Atendimento Processual. Mas é importante frisar que, geralmente, a Defensoria Pública é quem procura pelos assistidos. A gente procura para informar a decisão de um processo em andamento, ou até mesmo para solicitar algum tipo de informação ou documento pendente. Dessa forma, é necessário que o assistido mantenha sempre seu cadastro atualizado junto à Defensoria Pública. E nessa relação de confiança entre advogado ou defensor público e seus clientes e assistidos, nem todas as informações do andamento da causa precisam ser comunicadas. Um advogado, às vezes, não vai ficar comunicando ao seu cliente que o processo foi concluído ao juiz. Ele não vai ficar comunicando ao seu cliente que o processo hoje está com vista para o perito. Mas ele tem que comunicar ao cliente os principais atos, as principais decisões. Principalmente uma decisão contrária, para que o cliente possa saber os riscos que esse processo está na esfera da responsabilidade do seu cliente. Então ele tem que comunicar, o ideal é que ele comunique ao seu cliente os principais atos, as principais decisões, o que está acontecendo naquele processo. E qualquer outra comunicação do andamento quando perguntado pelo seu cliente. Ele não tem nenhuma razão para deixar de informar ao seu cliente tudo o que está acontecendo no processo, ainda que nesse período de pandemia, ainda que nesse período ele não consiga ter acesso fisicamente ao seu cliente. Mas ele consegue disponibilizar através de e-mail, através de responder todos os questionamentos. Assim como os magistrados e servidores, os defensores públicos mineiros na atual crise sanitária também estão trabalhando em regime de plantão. No site do Tribunal de Justiça é possível acompanhar todo o andamento do processo, mas não deixe de conversar com o seu defensor público e advogado para não ficar aflito e nem desinformado.